Oi, terceiro ano, como é que vocês estão? Hoje ainda é quinta-feira à noite. Já estou gravando para vocês, para que vocês recebam essa aula feita com todo o carinho do mundo na segunda-feira. Nós estamos na reta final, não dá para desanimar. Nosso conhecimento continua a ser construído, inclusive quando a gente faz avaliação. Vocês sabem disso. Logo, logo eu mando a minha via Forbes e vocês vão responder com base em tudo que nós aprendemos nesse bimestre. Tenho certeza que vocês vão lembrar de um monte de coisa. Hoje iniciamos, então, a consideração de uma outra unidade. Bora lá? Como sempre, o professor prepara essa apresentação baseada nas páginas indicadas do nosso material didático. Isso porque a aula fica mais dinâmica, fica mais tranquilo, não preciso ficar compartilhando página de material didático. Então, aqui está todo o resumo do que nós devemos aprender e que aprenderíamos se estivéssemos juntos na escola. Ok? Vamos lá? Pois bem, a nossa unidade chama-se O Teatro e as Sombras. Baseia-se no livro 2, unidade 10, páginas 62 a 79. Teatro. A gente já falou de teatro de boneco, mas agora a gente vai falar de teatro de sombra. Aqui no Brasil, não tem muita tradição de teatro de sombra. Ele não foi trazido para cá pelos colonizadores portugueses, por exemplo, ou mesmo não temos evidências de teatro de sombra entre os indígenas ou os povos africanos. Mas trata-se de uma arte tão sublime, tão bonita, que ela não pode passar despercebida. Pois bem, sombras que contam histórias. O teatro de sombra é uma maneira de contar uma história por meio de sombras que são vistas pelo público através de uma tela de tecido. Trata-se de uma forma muito antiga e interessante de contar a história através do teatro. O teatro de sombra nos leva para um mundo imaginário, mágico, que ainda hoje, apesar da gente poder ver um monte de coisa no cinema, na TV, na internet, o teatro de sombra é uma coisa que encanta todo mundo, independente da idade. Bom, você sabe que a sombra se forma e gera uma região escura, porque você bloqueia a luz vinda de uma fonte luminosa posicionada do lado oposto. Então, se o sol está aqui, você coloca a mão diante do sol, você vai bloquear parte da luz solar com a sua mão e a sombra vai ficar projetada de acordo com a posição da sua mão, pode ser no chão, numa parede, mas você está impedindo que a luz chegue lá do outro lado, e aí você forma a sombra. Bem, como é que ela é utilizada para contar a história? O teatro de sombras, ele não começa aqui no nosso lado do mundo, ele começa lá na Ásia, mais especificamente na Índia. Coloquei o Taj Mahal aqui, que é um dos símbolos da Índia, que é uma construção maravilhosa. Indonésia, que é esse lugar de natureza muito generosa, e China. Coloquei aqui as muralhas da China para vocês se lembrarem. Assim, cada um desses países tem a sua própria versão do teatro de sombras. O fato é que teatro de sombras é uma arte milenar, pois há relatos escritos há mais de 1000 anos que dizem que já existia teatro de sombra nessas regiões da Ásia. Uma das regiões que tem o teatro de sombra mais bonito é a China. E sabe como que foi inventado lá o teatro de sombra? Olha o que o nosso material didático explica. Vou ler para vocês. O imperador chamado Wu Di, que governou a China muito tempo atrás, estava tristíssimo, porque uma mulher que ele amava demais havia falecido repentinamente. Nada consolava o imperador, que não conseguia pensar em outra coisa, a não ser na morte da sua amada. Vendo a situação do líder, um dos seus servos teve a ideia de tentar recriar a imagem de sua amada a fim de animá-lo. O servo criou um boneco articulado que apresentava as características físicas muito parecidas da moça que o imperador gostava. Nesse boneco, ele amarrou varetas que permitiam movimentá-lo. Então, colocou o boneco entre uma lamparina acesa e um pedaço de pano, onde a sombra do boneco se projetou. A sombra que o imperador via na tela de tecido era muito parecida com a da sua amada. E a sombra se movimentava. Wu Di, então, acreditou que a sombra fosse o espírito da sua amada, pois nunca havia visto uma imagem em movimento como aquela. A partir de então, o imperador ficou menos triste e pôde continuar com os negócios de sua nação. Acredita-se que essa invenção tenha dado origem ao que depois ficou conhecido como o teatro de sombras na China. Há evidência de que o teatro de sombras já era bem popular na dinastia chamada Song, período aí entre os anos de 960 a 1279, em que a China foi comandada por imperadores da família Song. A partir de então,
A arte foi crescendo, se desenvolvendo cada vez mais, tornando-se parte da vasta cultura chinesa, e assim, com o teatro de sombra, as histórias antigas da China foram sendo preservadas. A fama do teatro de sombra chinês hoje é tão forte que em muitas partes do mundo esse gênero teatral é conhecido como sombras chinesas. E na Índia, como foi? Vamos ver? O teatro de sombras na Índia é feito de diversas maneiras, pois esse é um país muito grande, muito extenso. Apesar de ter várias características diferentes de acordo com a região do país onde é criado, é comum no teatro de sombras da Índia apresentar-se duas histórias importantes para aquele povo. É o Ramayana e o Mahabharata. São dois jeitos de contar as lendas do povo indiano. Esses épicos, que são grandes contos que contam as aventuras dos deuses e dos heróis, e do bem contra o mal, fazem parte da religião dos indianos. Por isso, muitas vezes, as apresentações de teatro de sombra são realizadas em frente ou perto de templos religiosos. As apresentações do Ramayana, por exemplo, duram 21 noites e utilizam aproximadamente 130 bonecos diferentes. A gente pode ver aqui que tem até trilha sonora. A maioria dessas apresentações é acompanhada de música executada por outros artistas, não aqueles que estão manipulando os bonecos, mas outros artistas que tocam instrumentos como a tambura, que é esse que está aqui, ó. Tá vendo? Parece um violão assim estilizado, menorzinho, mais delicado, não é? E depois nós falamos da Indonésia, que é um país também onde o teatro de sombra se manifestou de forma bastante extensa. O teatro de sombras lá da Indonésia é visualmente muito trabalhado e os seus bonecos são muito detalhados. São coloridos, inclusive. O teatro de sombras lá da Indonésia é chamado de Wayang Kulit, ou simplesmente Wayang. Embora apresente algumas variações entre as ilhas que compõem o país, o Wayang indonésio é bastante uniforme. Os bonecos podem ser feitos de peles de animais que frequentemente, olha só, olha na imagem aqui, apresentam muitos recortes e perfurações. Sabe como são feitos? Bom, vamos trabalhar primeiro a questão das narrativas. Que histórias o Wayang Kulit contam? Vamos lá. Também fazem parte de contos e religiões locais que também têm influências da cultura indiana, como os poemas épicos utilizados como inspiração para os teatros de sombra. Então, também na Indonésia, eles contam as histórias dos deuses, dos heróis, das batalhas do bem contra o mal. O Ramayana, inclusive, também é muito encenado, tanto na Índia quanto na Indonésia. Por outro lado, o Wayang pode conter elementos mais bem-humorados, cômicos, que fazem as pessoas rirem. O teatro de sombras da Indonésia normalmente dura uma noite toda, pois é composto de várias partes. Vocês estão vendo aqui na ilustração que existem varetas presas aos membros superiores, inferiores, cabeça, para movimentar, para dar mais realismo para a apresentação. E como é que se faz isso tudo? Bom, a gente já falou que dá para fazer esses bonecos de couro de animal, não é? Em cada parte do mundo, eles vão ser feitos de uma forma diferente, de acordo com o material que tem na localidade. Né? Eles podem ser feitos de madeira ou de couro de animais, como os peixes, os bois e os veados. Todas as peles passam por um processo de limpeza muito complexo. E, em seguida, quando elas estão bem limpas, elas são tingidas com cores variadas, dependendo do que o titereiro vai fazer. Titereiro é quem manipula o boneco. Às vezes, o couro fica tão fininho que dá para ver do outro lado dele, fica praticamente transparente. É por isso que ele é chamado de translúcido. Nós vemos aqui na fotografia que a pessoa está perfurando com um prego e uma marreta para colocar detalhes bastante delicados no boneco. Aí, o couro também precisa ficar firme, durinho, para o boneco não desmontar. Cada parte do corpo pode ser criada separadamente. Então, cabeça, as duas partes do braço, mãos, tronco, membros inferiores. Por quê? Porque daí eles vão prender todas as partes para que as varetas movimentem as mãos, a cabeça, os ombros, os cotovelos. Nessas partes é que são presas as varetas que normalmente vão dar o movimento para o boneco, para o boneco que está sendo usado para contar a história, conforme a gente vê na imagem aqui. Mas tem outro jeito de fazer teatro de sombra menos complexo. Por exemplo, você pode fazer com o próprio corpo. Você se posiciona entre a fonte de luz e a tela de tecido, e daí o seu corpo conta a história. Eu vou mandar alguns vídeos para vocês verificarem isso.
Mas tem uma forma mais simples, que é usar as mãos, né, para criar os formatos lá atrás do tecido e antes da fonte de luz. Assim, quem está assistindo vai ter a impressão que aquilo tudo é representado dessa ou daquela forma. Eu vou mandar também um vídeo de um programa em inglês que vai mostrar como isso pode ser feito e como é interessante. Vamos lá? Agora nós temos coisas para fazer. Agora é a nossa parte. Mãos à obra, na página 76, temos uma atividade para marcar as alternativas como falsas ou verdadeiras, ok? Pode consultar tanto essa aula que eu estou explicando, quanto o material didático lá atrás. Observe a imagem a seguir e desenhe a sombra de um objeto da maneira que você imagina que ela pode ser. Considere a origem do foco de luz, que é a lanterna. Em seguida, use lápis de cor para pintar a imagem. Na página 77, você vai explicar como o teatro de sombras ajuda a preservar a cultura e a memória de países como a China, a Índia e a Indonésia. Ainda na página 76, minha gente, destaque lá do material complementar, lá atrás, na página 135, os adesivos com as bandeiras dos países citados nessa unidade. Cole-os nos quadros a seguir, de acordo com as descrições de cada tipo de teatro de sombras. Ok? Esses eram os objetos de conhecimento destinados à nossa atividade de hoje. Na próxima semana, o professor vai enviar a atividade ou o vídeo com instruções para a atividade avaliativa do bimestre. Beijo grande para vocês, espero que vocês estudem bastante para continuarem inteligentes como são. Tá bom? Grande abraço e um beijo carinhoso.